Olá pessoal, tudo bem? Oi, gente! Essa semana fomos a mais uma escola municipal de Goiânia para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. Vejam só o que eles perguntaram. Oi, meu nome é Sofia, tenho 11 anos, sou da turma 6º A e eu quero saber sobre o movimento da Terra e sobre as placas tectônicas. E para ajudar a responder a pergunta deles, fizemos o quadro de hoje com o tema Os movimentos das placas tectônicas. Vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade Tá On! A teoria da deriva continental é uma teoria científica que descreve o movimento gradual dos continentes ao longo da superfície da Terra. Essa ideia foi proposta por um meteorologista e geofísico alemão em 1912. Alfred Wegener sugeriu que os continentes estavam originalmente unidos em uma única massa terrestre chamada Pangeia, e que ao longo de milhões de anos se separaram e se deslocaram para suas posições atuais. Apesar das evidências apresentadas, essa teoria inicialmente não foi amplamente aceita pela comunidade científica. Isso aí. E a principal razão para a resistência era a falta de um mecanismo plausível que explicasse como os continentes poderiam se mover. A aceitação da teoria só começou a crescer nas décadas de 1950 e 1960, quando novas tecnologias e descobertas forneceram mais suporte. O desenvolvimento da teoria das placas tectônicas foi crucial nesse processo. Estudos do fundo oceânico revelaram a presença de dorsais mesoceânicas, onde nova crosta oceânica é formada, e faixas magnéticas simétricas que indicavam a expansão dos oceanos. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener, marcou o início de uma nova era na compreensão da geologia terrestre. Apesar de enfrentar ceticismo inicial, a teoria foi eventualmente corroborada por novas evidências e estudos, levando ao desenvolvimento da teoria das placas tectônicas. Essa teoria agora serve como base para a geologia moderna, explicando uma vasta gama de fenômenos geológicos e a história da dinâmica do nosso planeta Terra. E para entender um pouco mais sobre a teoria da deriva continental e o movimento de placas, assistiremos juntos a 2 vídeos do canal do YouTube Geo Ilustrado. Todos os continentes da Terra já foram apenas um, porém, através do tempo geológico, eles se separaram e tomaram a forma com que nós os conhecemos hoje. As teorias que explicam tal separação é a deriva continental e a tectônica de placas. Quer conhecê-las e saber mais sobre esse processo? Bora lá comigo pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Vamos começar este vídeo falando da deriva continental. Mas não se esqueçam, se você quer entender esse tema certinho, fique comigo até o final, senão você vai se perder aí no meio das ideias, beleza? Então bora lá! Bom, esta teoria foi oficialmente proposta por Alfred Lothar Wegener. Difícil falar esse nome, hein? Bom, eu vou abrasileirá-lo e chamá-lo de Wagner. Espero que vocês não se incomodem. No livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, no ano de 1915. Bom, mas do que se trata, afinal de contas, essa teoria aí? Wagner partia da hipótese de que os continentes já foram unidos em apenas um, a Pangeia. Você já deve ter ouvido falar da Pangeia, né? Pangeia é o nome desse supercontinente, né, que foi atribuído pelo próprio Wagner, onde o Pan significa todo e o Gea, terra. Então ficaria algo como toda a Terra. Bom, mas no que ele se embasava para fazer tal afirmação? É importante que você saiba que até o momento não existia qualquer tipo de prova concreta de que a Pangeia realmente existiu, mas Wagner tinha fortes evidências que de fato fortaleciam essa hipótese. E eu vou citar aqui 3 delas que eu considero como sendo as mais importantes. A primeira seriam as evidências paleontológicas, ou seja, fósseis semelhantes de animais que foram encontrados em regiões diferentes do planeta.
escrita, como na costa africana e no litoral brasileiro, como você pode ver nessa imagem que eu estou colocando na tela. Além disso, também existiam as evidências geológicas, onde foram percebidas feições geomorfológicas que pareciam ter uma espécie de continuidade antes da separação dos continentes, como você pode perceber nessa imagem. Além disso, Wagner também percebeu que os continentes pareciam se encaixarem, como se fossem grandes peças de quebra-cabeça. E fala aí, faz sentido, não faz? Não parece que de fato a América e a África já foram unidas em um continente só? Mas por mais que todas essas evidências fizessem sentido, as ideias de Wagner não foram muito bem aceitas na época, né? De certa forma ele foi até meio que ridicularizado ali e rechaçado pela comunidade científica da época, né? Tipo o Nelson ali zoando Bart, sabe? Mas de certa forma eles tinham até razão nos questionamentos, pois havia uma pergunta a qual Wagner ainda não sabia responder, que era a seguinte: quais forças seriam capazes de moverem os continentes? E aí, quais forças seriam essas? Imagine você na época se deparando com essa grande questão. Você acreditaria ou não nas teorias de Wagner? Duvido que acreditaria. Então vamos lá conhecer, né, quais forças são essas. Mas antes disso, pessoal, aqueles favores básicos, deixe um like aí para fortalecer. Você pode achar que não é muito, né, e para você de fato não é, mas isso faz muita diferença aqui dentro do YouTube, beleza? Então deixa um like aí, se inscreva no canal. Ah, e a gente agora também tá no Instagram, tá? Então nos siga lá também no Instagram. Estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações, continuar com o vídeo. Bom, no período pós-década de 40, novas evidências importantes foram encontradas que ajudavam a fortalecer ainda mais as ideias de Wagner. Isso muito por conta das novas tecnologias da época, né? Como sonares, por exemplo, que ajudaram no reconhecimento de feições suboceânicas, sendo uma delas a dorsal meso-oceânica, que é uma espécie de cadeia, né, montanhosa deixada ali pela suposta separação dos continentes, que seria basicamente como se fosse a cicatriz deixada, né, por essa grande separação, como você pode perceber nessa animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela. E através das novas evidências encontradas e também com a continuidade dos estudos, surge a teoria da tectônica de placas, que diz que a superfície da Terra é dividida em placas que se movimentam em diversas direções, sendo seus principais movimentos o convergente, o divergente e o transformante. Bom, mas eu não vou entrar nisso agora porque eu já fiz um vídeo aqui inteiro falando só sobre esses movimentos, tá, pessoal? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá e assiste esse vídeo, tá? Estou deixando o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. E essa nova teoria finalmente responde aquela pergunta sem fim que eu disse lá no comecinho, lembra? Sobre as forças que seriam capazes de movimentarem os continentes. Como você pode perceber nesta animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela, que são as correntes convectivas que ocorrem no manto superior da Terra, que explicava perfeitamente a teoria da deriva continental proposta por Wagner lá atrás, onde todos os continentes que conhecemos hoje de fato já haviam sido apenas um, ou seja, a Pangeia. Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se curtiu, deixa um like aí, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima, falou! Como sabemos, as placas tectônicas realizam alguns movimentos. Dentre eles está a epirogênese. Neste vídeo nós vamos falar sobre ela, de uma forma direta, objetiva e ilustrada. Então bora lá! E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, placas tectônicas, mais precisamente o seu movimento vertical, que é a epirogênese. Então, sem mais delongas, bora lá entender isso daí. Bom, como você bem sabe, a teoria da tectônica de placas vai nos dizer que a superfície terrestre é toda fragmentada, sendo subdividida por placas tectônicas. E essas placas tectônicas estão em constantes movimentos. E esses movimentos, por sua vez, estão subdivididos em dois grupos principais, que são a orogênese, que diz respeito ao movimento horizontal das placas tectônicas, e a epirogênese, que se refere aos movimentos verticais. Neste vídeo eu vou abordar apenas a epirogênese, pois já tem outro vídeo aqui no canal onde eu explico certinho o movimento de orogênese, beleza? Vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. E nós também temos uma playlist bem ampla aqui de geografia física, tá? Então para você que quer entender tudo sobre isso, dá uma olhadinha lá, beleza? Então bora prosseguir. Eu trouxe aqui uma definiçãozinha bem simples de epirogênese, porque eu sei que vocês adoram uma definição, não é mesmo? Segundo Jurandir Ross, a epirogênese se refere a movimentos lentos e generalizados da crosta continental no sentido vertical. Então não se esqueçam disso. Orogênese, movimentos horizontais, epirogênese, movimentos verticais. Outra diferença bastante importante com relação a esses dois movimentos diz respeito à sua área de abrangência. Enquanto os efeitos da orogênese atingem áreas mais pontuais e linearizadas,
o movimento de epirogênese abrange áreas muito mais vastas. Além disso, outra diferença importante entre esses dois movimentos é que a orogênese costuma acontecer em áreas de maior instabilidade tectônica, como a borda das placas, enquanto a epirogênese ocorre em áreas mais estáveis, como os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. E olha, preste atenção, esse movimento pode acontecer de duas formas: o sorgimento e a subsidência. O primeiro, também conhecido como epirogênese positiva, ocorre quando esse movimento vertical acontece para cima. E o segundo, conhecido também como epirogênese negativa, é o oposto, ou seja, quando o movimento é para baixo, como você pode perceber nessa animaçãozinha que eu estou deixando aí na tela, certinho? Tranquilo de entender isso, né? Mas agora você deve estar se perguntando, como isso aí acontece? Bom, vamos lá entender isso agora. Mas antes, se você estiver curtindo o vídeo, se eu de alguma forma estiver te ajudando, deixa aquele like aí, que isso fortalece demais. Também compartilhe com seus amigos, com seus alunos, fechou? Ficarei muito grato. Então bora lá pro final do vídeo. Então vamos lá entender por que a epirogênese acontece. E olha, eu vou precisar de bastante atenção porque isso aqui é um pouquinho complicado, beleza? Esse movimento ocorre por conta da isostasia. Palavrinha complicada, né? Mas ela significa basicamente isos, igual, e stasis, equilíbrio. Ou seja, ela se refere ao equilíbrio entre a litosfera, que é rígida, e o manto, que é pastoso. E essa teoria aí, gente, ela vai partir da teoria do equilíbrio hidrostático de Arquimedes. Você provavelmente já ouviu falar disso na escola. Bom, esse rapaz aí, o Arquimedes, vai dizer que um corpo, ao afundar sobre a água, desloca uma massa equivalente à sua própria. Por exemplo, se você entrar numa piscina ou numa banheira que estiver cheia até a boca, o que vai acontecer? A água vai transbordar, correto? Isso porque você, ao entrar, vai deslocar uma quantidade de massa equivalente à sua própria. E seguindo esse mesmo princípio, nós também podemos entender por que a litosfera, que é a camada mais rígida do nosso planeta, flutua, entre aspas, sobre o manto, que é uma superfície mais fluida. Isso ocorre porque o manto possui uma densidade superior à da litosfera. Dessa maneira, a teoria da isostasia vai dizer que a massa emersa da litosfera será equivalente à massa submersa, alcançando assim o equilíbrio isostático. É basicamente o que ocorre com um iceberg ou um navio, por exemplo. Ou seja, enquanto uma parte fica para fora da água, uma outra parte equivalente ficará para dentro. Tá, professor, mas como que isso daí explica a epirogênese? Vamos lá. Observe essa gif aqui que eu fiz. Nós temos essa montanha, que exerce determinado peso sobre o manto, fazendo com que a sua área submersa seja equivalente à sua área emersa. Conforme essa montanha sofre o processo erosivo, ela vai perdendo peso. O alívio gerado em decorrência dessa perda de peso faz com que essa montanha sofra sorgimento, enquanto o transporte de sedimento para as áreas vizinhas faz com que essas áreas recebam um peso maior, fazendo com que essas áreas sofram subsidência. Ou seja, enquanto o relevo original perde peso e sofre sorgimento, as áreas vizinhas recebem esses sedimentos, ganham mais peso e sofrem subsidência. Isso para manter o equilíbrio entre a litosfera ou crosta terrestre e o manto, conforme eu expliquei lá no comecinho. Lembrando que nós estamos falando de um movimento extremamente lento, tá, pessoal? Não é algo que possa ser observado pelos seres humanos. Bom, a isostasia realmente é complicado de entender. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Caso não tenha conseguido ainda, volte o vídeo, assista de novo. Se ainda assim você não entender a minha explicação, eu estou deixando 2 sugestões de vídeos que não são deste canal, mas que com certeza irão te ajudar também, beleza? Então era isso, valeu para você que ficou até aqui. Se curtiu, deixa um like. Elogios, sugestões e críticas construtivas são sempre bem-vindos. Referências bibliográficas na descrição do vídeo. Então era isso, até a próxima, tchau, tchau! Olha, a gente vai agora para um intervalo bem rapidinho, né, Gabi? Mas agorinha, estamos de volta. Estamos de volta e vamos continuar com a curiosidade de hoje. Isso aí, Gabi. E continuando na nossa temática, falaremos um pouco sobre a ocorrência de terremotos e tsunamis, Gabi. Isso mesmo, Gabriel. Os terremotos e tsunamis são fenômenos naturais
intimamente ligados, frequentemente resultando em destruição significativa e perda de vidas. Exatamente. Os terremotos são vibrações súbitas e violentas da superfície terrestre causadas pelo movimento das placas tectônicas. A Terra é composta por várias placas rígidas que flutuam sobre uma camada mais fluida e quente chamada astenosfera. A interação dessas placas pode ocorrer de 3 maneiras principais: convergente, onde as placas se colidem; divergente, onde as placas se afastam; e transformante, onde as placas deslizam horizontalmente uma contra a outra. Quando a pressão entre as placas excede a resistência das rochas, ocorre uma fratura, liberando energia na forma de ondas sísmicas, que se propagam pelo interior e pela superfície da Terra. Esse ponto de fratura é conhecido como foco ou hipocentro. É o ponto diretamente acima dele, na superfície terrestre, é chamado de epicentro. E para entender um pouco mais sobre as placas tectônicas e o que elas podem causar, acompanharemos juntos a mais 2 vídeos do canal do YouTube Geo Ilustrado. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo e sem mais delongas vamos para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje vocês vão conhecer os principais movimentos das placas tectônicas e vão ver também as principais características e consequências de cada um desses movimentos. Então fiquem comigo até o final, porque eu garanto que esse vídeo tá muito legal, viu? Os principais movimentos de placas são os divergentes, os convergentes e os transformantes. E nós vamos ver cada um deles individualmente daqui a pouco. Mas antes disso, vocês precisam saber que as placas tectônicas estão presentes em toda a superfície terrestre, logo acima do manto, bem como vocês podem ver nessa animação que eu coloquei na tela. E esses movimentos são os responsáveis por gerarem fenômenos muito conhecidos por nós, bem como as enchentes, os terremotos, geram também cadeias montanhosas e ilhas. Então vamos conhecer melhor cada um desses movimentos agora. O primeiro movimento que nós vamos ver é o divergente. Bom, este vídeo eu estou fazendo nesse formato mais clássico de mapa mental porque eu acho que assim vai ficar melhor para a gente compreender o conteúdo. Mas vocês sabem que para entendermos bem o mapa mental é necessário ver até o final para acompanhar o raciocínio, certo? Então fique aí até o fim que eu garanto que você vai entender, ok? O movimento divergente nada mais é do que o movimento que as placas fazem no sentido de afastarem-se umas das outras, como vocês podem ver nessa animação que eu coloquei na tela. Conforme esse movimento acontece, ele deixa marcas na superfície terrestre, como as dorsais oceânicas, que são uma espécie de cicatrizes deixadas por esse movimento, como se fosse uma cadeia montanhosa, como vocês podem ver aí na tela. Esse movimento também gera vulcanismo e também gera fortes terremotos. O próximo movimento é o movimento convergente. Esse, como o próprio nome sugere, é o movimento que as placas fazem no sentido de convergirem, isto é, de irem ao encontro umas das outras. Durante o movimento de encontro das placas, acontece o que a gente chama de sorgimento e subducção, ou seja, uma placa sobe e a outra desce. Vocês podem imaginar, né? A placa que sobe é a placa sorguida e a placa que desce é a placa que sofreu subducção. Bem sugestivo, né? O movimento convergente se desdobra em outros 3, que são os movimentos oceano-continente, oceano-oceano e continente-continente. Complicou? Calma aí que a gente vai ver cada um deles agora, tá? A convergência oceano-continente acontece quando as placas envolvidas têm seus limites, uma sob o oceano e a outra sob o continente, como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei na tela. Esse movimento forma grandes cadeias montanhosas e também gera terremotos muito fortes. Já a convergência continente-continente acontece quando os limites das duas placas envolvidas estão sob os continentes, como vocês podem ver nessa imagem abaixo. Esse movimento gera os terremotos mais violentos possíveis, tá? É importante que vocês saibam disso. E também formam feições na paisagem como montanhas e planaltos. Vocês viram como esse conteúdo é intuitivo? Os próprios nomes dos fenômenos nos sugerem o que são os fenômenos em si, então é bem tranquilo de compreender, né? Bom, é tranquilo de compreender, mas não é tranquilo de fazer o vídeo, então se você está gostando, se você está conseguindo entender, deixa um comentário aí, curte e se inscreve no canal, tá? Porque é muito difícil fazer esse tipo de conteúdo, certo? Então vamos lá pro restante do vídeo, agora falta bem pouco. O último movimento de convergência de placas é o movimento oceano-oceano. Esse acontece quando as duas placas envolvidas têm seus limites sob o oceano, bem sugestivo, né? Esses movimentos geram cadeias vulcânicas, e conforme essas cadeias vulcânicas extravasam o magma terrestre, elas formam arcos de ilhas. Além disso, esse movimento também gera terremotos, porém, como esses terremotos acontecem no meio do oceano, a maioria deles não podem ser sentidos com tanta intensidade em terra, certo?
Meus parabéns para os que chegaram até aqui. Vamos ver agora o último movimento de placas, que é o movimento transformante. O movimento transformante é o movimento horizontal das placas, como você pode ver nessa animação que eu coloquei na tela. Bom, esse movimento também gera terremotos, gera fraturas e gera falhas na superfície da Terra. Bom, apenas uma curiosidade, uma das consequências mais conhecidas desse tipo de movimento de placas é a falha de San Andreas. Olhem só nessa imagem, olhem o que esse movimento é capaz de fazer na superfície terrestre. Bom, é isso, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo, que você tenha gostado. Eu estou deixando aqui na descrição o mapa mental que eu criei para a elaboração desse vídeo, então você pode baixar para estudar em casa. Como retribuição, eu peço apenas que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E é isso, gente, até a próxima e tchau! Infelizmente, desastres naturais como terremotos e tsunamis acontecem com alguma regularidade no nosso planeta. Mas você sabe por que isso acontece e como eles se formam? Neste vídeo você vai entender isso. E também vai entender se existe chance ou não disso acontecer aqui no Brasil. Então bora lá! E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim, eu sou o Paulo, professor de Geografia, e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu só peço para você ficar comigo até o final para você entender isso certinho, porque o que geram os terremotos são uma série de processos que atuam em conjunto, beleza? E pra gente começar a entender isso, vamos falar da estrutura interna do planeta Terra. Basicamente, o planeta Terra é composto pelo núcleo, pelo manto e pela crosta terrestre, que é conhecida também como litosfera, sendo que cada uma dessas camadas possui características físico-químicas diferenciadas. A crosta terrestre é a mais fina delas. Se a gente imaginar o planeta Terra como um ovo, por exemplo, a crosta seria a casca, ou seja, a parte mais fina, porém a mais rígida. Mas eu não vou me aprofundar neste assunto porque já tem vídeo aqui no canal explicando isso, tá? Ele tá aparecendo aqui no card e também está na descrição. Então, para entender a dinâmica geral interna do planeta Terra, você precisa conhecer a teoria da tectônica de placas, que vai dizer que a litosfera não é uma superfície contínua. Ao contrário, ela é uma superfície fragmentada, que se divide em partes, sendo que essas partes estão flutuando ou apoiadas sobre a astenosfera, que seria a parte superior do manto terrestre. Então pense na litosfera como sendo uma espécie de quebra-cabeças, que é composto por 8 peças de maior extensão e 6 de menor extensão. Qual é o nome dessas peças? Você sabe, isso mesmo, são as famosas placas tectônicas. E essas placas, devido às correntes convectivas que ocorrem no manto superior, estão em constante movimento, sendo eles os movimentos convergentes, divergentes e transformantes. O primeiro é quando as placas se deslocam uma de encontro à outra, o segundo é quando essas placas estão se separando umas das outras, e o terceiro é quando elas se deslocam horizontalmente uma em relação à outra. Também tem vídeo aqui no canal explicando isso com mais detalhes. E esses movimentos são os principais causadores dos terremotos e dos tsunamis. Mas como que isso acontece? Eu já te conto. Antes disso, deixa um like aí para fortalecer o trabalho, deixa um comentário aí dizendo o que você gostou e também o que você não gostou, que isso ajuda demais. E compartilha aí com seus alunos, com seus colegas, que isso fortalece muito. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para o final do vídeo. Então, esses movimentos aos quais eu fiz menção fazem com que as placas se choquem ou até mesmo raspem umas nas outras, o que faz gerar uma grande quantidade de energia armazenada, que acontece principalmente nas extremidades das placas tectônicas, pois é lá que o contato acontece. Os terremotos vão acontecer quando toda a tensão gerada vence a resistência, fazendo com que as rochas se rompam e liberem toda aquela energia acumulada de uma única vez. O ponto no interior da Terra, onde se origina o terremoto, é chamado de hipocentro, e o ponto na superfície terrestre, onde ele alcança sua maior intensidade, é chamado de epicentro. Quando o epicentro está localizado no fundo do mar, são gerados os tsunamis, que são aquelas ondas gigantescas que, quando ocorrem, podem destruir totalmente cidades litorâneas. E quando o epicentro está localizado no interior de algum continente, é quando ocorrem os terremotos mais violentos, podendo gerar grande destruição e também muitas perdas de vidas humanas. E a intensidade de um terremoto vai depender da quantidade de energia liberada. E essas vibrações causadas pela quantidade de energia liberada são chamadas de ondas sísmicas. Essas ondas são liberadas em todas as direções, e é por isso que muitas vezes, mesmo os terremotos quando acontecem no fundo do mar, podem ser sentidos nos continentes.
Tá, mas aí você deve estar pensando, existe chance disso acontecer aqui no Brasil? Bom, como eu disse lá no começo, as áreas que estão mais suscetíveis aos terremotos são aquelas situadas nas extremidades das placas tectônicas, como você pode perceber neste mapinha. Inclusive foi isso que aconteceu em Marrocos aí nas últimas semanas. Aquela área é marcada pelo encontro entre as placas da Eurásia e a placa africana. E esse movimento gerou uma falha geológica de cerca de 25 quilômetros de comprimento, o que ocasionou todo aquele desastre no país. Nesse sentido, o Brasil é um país extremamente privilegiado, pois ele se situa basicamente ali no meio da placa sul-americana, o que favorece para que não aconteçam terremotos aqui no país. Porém, isso não significa que eles não podem acontecer, pois no meio das placas tectônicas existem falhas, como se fossem feridas que não cicatrizam. E essas feridas ocasionalmente podem abrir, liberando assim uma grande quantidade de energia. Porém, esse tipo de terremoto não costuma ser tão devastador quanto aqueles que ocorrem nas regiões que estão situadas às margens das placas. Então, basicamente, é por isso que os terremotos e os tsunamis acontecem. Se você tiver mais curiosidade de entender melhor esse assunto, assista aqui esses vídeos que eu estou deixando na descrição, beleza? Então era isso, espero de verdade que eu tenha te ajudado e que você tenha curtido o vídeo. Se gostou, deixa o like aí para fortalecer o trabalho, compartilhe o vídeo. Até a próxima, valeu! Olha, pessoal, quero agradecer ao professor Paulo, do canal do YouTube Geo Ilustrada, pela colaboração e peço que vocês aí se inscrevam, curtam e assistam aos vídeos do canal. Fechou? Olha, Gabriel, eu achei bem legal os vídeos de hoje. E agora, vamos com Você Sabia com o professor Ailton. Olá, pessoal! E aí, vocês sabiam que o maior terremoto já registrado na história ocorreu no sul do Chile? Esse terremoto ocorreu em 22 de maio de 1960, conhecido como o Grande Terremoto do Chile ou o Terremoto de Valdívia. Teve uma magnitude de 9,5, o que o torna o mais forte já medido. O epicentro do terremoto foi localizado próximo à cidade de Valdívia, a cerca de 570 quilômetros ao sul de Santiago. A região onde ocorreu o terremoto é uma zona de subducção, onde a placa de Nazca se move para baixo da placa sul-americana, o que provoca intensa atividade sísmica. O terremoto causou destruição massiva nas áreas afetadas. Edifícios, pontes e estradas foram severamente danificados ou completamente destruídos. Deslizamentos de terra e inundações agravaram a situação. Estima-se que entre 1.000 e 6.000 pessoas tenham falecido devido ao terremoto e os seus efeitos. Além dos danos causados pelo tremor, o terremoto gerou um enorme tsunami. As ondas atingiram a costa do Chile com alturas de até 25 metros e viajaram pelo Oceano Pacífico. O tsunami causou destruição em lugares tão distantes quanto Havaí, Japão, Filipinas, Nova Zelândia e até a costa oeste dos Estados Unidos. A destruição causada pelo terremoto e pelo tsunami levou a uma resposta internacional de ajuda humanitária. Este evento trágico também ressaltou a necessidade de melhores sistemas de alerta e preparação para desastres naturais. O terremoto de 1960 ajudou a impulsionar a pesquisas sobre as placas tectônicas. Cientistas coletaram muitos dados valiosos, o que contribuiu para um melhor entendimento dos processos que causam terremotos e tsunamis. O Grande Terremoto do Chile, de 1960, é um lembrete poderoso da força da natureza e da importância de estarmos preparados para tais desastres. Ele permanece como o maior terremoto registrado na história, tanto em magnitude quanto em impacto global. Bom, espero que vocês tenham curtido a nossa curiosidade de hoje e até mais, pessoal! Obrigado pela colaboração, professor Ailton. Ó, ficou da hora. E para ampliar as possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa hora da atividade.
com a professora Andriele. Andriele, é com você. Olá, pessoal! Na atividade de hoje faremos uma pesquisa e um mural de fotos sobre os maiores tsunamis da história. Inicie a pesquisa por fontes seguras sobre os maiores tsunamis da história. Faça uma busca por fotos e reportagens sobre os casos. Após a pesquisa, os estudantes e o professor farão um diálogo sobre como os desastres naturais afetam as vidas das pessoas e a economia de um país. No mural, faça uma linha do tempo com os 3 principais casos de tsunamis, apontando a localização, os danos e o motivo deles terem acontecido. Busque vídeos no YouTube sobre alguns desses tsunamis e coloque um QR Code no mural para as pessoas verem como eles foram destrutivos. Após a construção do mural, coloque-o do lado de fora da sala, para observação e análise de outros colegas. Quero indicar para vocês que assistam também o filme O Impossível, baseado em fatos reais. Este drama retrata as experiências terríveis de uma família durante o caos gerado pelo tsunami que atingiu o sudoeste da Ásia em 2004, estrelado por Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland. A classificação etária para este filme é 12 anos. Espero que tenham gostado da atividade de hoje e até a próxima! Obrigada, Andriele. A atividade ficou incrível. Mas agora estamos chegando ao fim. Espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Isso aí, Gabi, foi bem divertido, bem legal, né, pessoal? Então, não se esqueça de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso a vídeos e propostas de atividade. O site está aqui na sua telinha, junto com o QR Code. Então, basta acessar o www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau, gente!